nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala com o irmão que está do teu lado, diga para ele shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado também, diga a ele shalom. Se alguém ficou sem se falar aí, por favor, vai lá e mexe com ele ou com ela. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez. Graça e paz. Que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui como família. Isso é muito bom, muito precioso. E eu tenho algo para tratar com você. O título que eu passei para os meninos se trata de rompimento. Eu passei, como já é de conhecimento de todos, né? Passei por esse processo cirúrgico. E nesse processo cirúrgico, por ter me encontrado em algumas limitações, acabou que eu tive que romper algumas coisas. Romper coisas que começaram a mexer muito comigo. E eu tinha que romper para viver, passar a viver normal. E romper barreiras é de fato um processo que eu e você enfrentamos desde o dia em que nós nascemos. Quando eu estudava sobre isso, sobre esse tema, eu fui estudar como há uma fecundação de um óvulo e como acontecem essas coisas. E tem um vídeo bem curto, bem simples, ele explica de forma, lógico, leiga, não é numa forma onde um médico explica e diz aquilo é isso, aquilo outro, mas é interessante nós observarmos que quando há um processo de uma relação sexual entre um homem e uma mulher e que o espermatozoide é lançado, a ciência explica que milhares deles são lançados ali. Então muitos começam em uma corrida e essa corrida ela é bem disputada. E por milhares que correm, eles passam por uns trajetos, eu não sei dizer os nomes, não precisa disso, mas é muito desafiador todo esse posicionamento, toda essa função dos espermatozoides. Ele passa por algo que, nesse caminho, é um trecho lá, muitos já caem por ali, porque não suportam a pressão. E de repente, então, e lá vem no útero da mulher, no ovário da mulher, vem um óvulo que já está ali prontinho para ser fecundado. Se o espermatozoide conseguir chegar lá. E quando a gente olha um pouquinho, ele corre, daqueles milhares, na maioria das vezes, um consegue chegar lá. Detalhe, ele consegue chegar na parede do óvulo e depois um deles começa a brigar até ele entrar. E ali ele fecunda. Então, quando nascemos, cada um de nós aqui já passamos por esse processo. Nós somos frutos de uma fecundação. Então, já começamos a romper desde quando nascemos. E nem nascemos, desde quando fomos gerados. Porque quando a gente nasce, a gente rompe de novo. Existe uma bolsa. E essa bolsa onde a criança está lá, protegida, está acolhida. E quando ela está naquele processo bem quietinha, tem inclusive um vídeo que viralizou, um médico que abriu uma bolsa assim, e na hora que abre, há um grito de um choro, que não é um choro por dor, mas é um choro de rompimento. Porque a criança sai daquele estado, sai de dentro da barriga da mãe, um lugar protegido, aquecido, ela não precisa fazer nada para ela se alimentar, está tudo bonitinho, mas ela precisa passar por esse rompimento para que ela tenha uma vida. E assim, pela segunda vez, eu e você já participamos de rompimento. Todos nós passamos por isso. Não tem um aqui que não tenha passado por esse processo. E rompimento é algo que a gente consegue enxergar nas Escrituras, que eu vou trazer para você hoje, que muitas vezes nós precisamos nos posicionar como pessoas lá na antiga igreja, na igreja primitiva, vamos dizer assim, como eles se posicionaram, e muitas vezes nós precisamos tomar essa posição para que a gente possa vencer áreas que são bloqueios em nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse texto é muito conhecido por nós, principalmente nós, do Verbo da Vida, até mesmo porque ele está muito alinhado às coisas do irmão Reagan. Marcos 25, ele fala de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Texto
muito poderoso, maravilhoso, e diz assim, eu quero ler com você. Verso 25 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha só um pouquinho para mim. Vocês, mulheres, principalmente, vão entender mais do que a gente. No processo de sangramento do período menstrual, há uma certa, uma perda de força, porque está saindo algo da mulher. Eu conheço pelo menos uma mulher que ela passa um período a mais do que o normal no que diz respeito ao sangramento. E aquele sangramento, quanto mais ele sai, mais fraca ela fica. Então, imagine só, eu não conheço ninguém como essa mulher com 12 anos sangrando. Mas certamente, essa mulher, por 12 anos sangrando, por causa de 12 anos sangrando, com certeza ela estava muito fragilizada. Isso é bem simples de entender. Naturalmente, 30 dias, se uma mulher passa 30 dias, misericórdia. É para acabar com ela, anemia, é todo um processo, porque sangue está sendo perdido. Mas essa mulher aqui, ela passou 12 anos com uma hemorragia. Continua lendo o versículo comigo, versículo 26. E muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Verso 27. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, ou seja, ela ouviu que havia um Messias, havia um homem que estava pregando, e esse homem curava as pessoas. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, aí o texto já explica, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes as vestes. Olha um pouquinho para mim. Perceba, essa mulher estava fragilizada, ela 12 anos sangrando, provavelmente estava super desgastada. Essa mulher, ela ouviu falar, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher se depara com uma situação, não sei se você conhece, se conhece eu vou te relembrar, e se não conhece eu vou te ensinar. Mas havia não é uma cultura, era uma lei que proibia ela de chegar perto das pessoas, por causa dessa condição que ela se encontrava. Essa mulher, ela rompeu uma cultura, ela rompeu uma lei, algo que precisava, que aprendia, deixava ela presa, melhor dizendo, deixava ela presa, ela teve que romper isso para chegar onde ela queria chegar. Mas o que foi que fez ela romper isso daí? O que foi que fez com que ela, fragilizada, se levantasse? Sabe o que foi que fez? A fé em Jesus Cristo. Sabe o que é que eu e você precisamos nos posicionar muitas vezes? Em fé para romper muitas barreiras. Mas muitas vezes nós estamos olhando para as barreiras e tirando o olhar de quem nós devemos olhar, que é o nosso Senhor. Essa mulher rompeu cultura, rompeu ensinamentos, rompeu fragilizada, foi lá, fez coisas. Ela dizia que se ele tocar nele, simplesmente tocar nele, ele passa no meio, ela passa no meio das pessoas. E eu quero que você entre na história agora comigo. Imagina aí se alguém naquele meio conhece a mulher. Mas ela mesmo assim, ela saiu por aqui, até tocar em Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que tem te impedido de romper barreiras na tua vida? Não, pastor, eu não tenho o que romper. Não tem ninguém que não tenha o que romper. A menos que nós estejamos acostumados com o nosso patamar, com a nossa mediocridade. Mas mesmo que, vamos dizer, você não tem uma barreira, não sei se tem, se não tem, não me interessa. Eu só sei que existe uma condição da parte de Deus, e aprenda isso, que nós podemos e até devemos romper barreiras para que venhamos a desenvolver o plano de Deus para a nossa vida. Tem coisas que precisam ser dado um grito de basta, de dizer parou.
Muitas vezes, coisas estão nos sufocando, estão por cima de nós, uma pressão muito grande, onde a gente precisa dizer, ei, é só até aqui. Sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho percebido essa necessidade de um grito de liberdade. Ei! Gritar mesmo e dizer, chega! Rompimento, meu irmão. O que é que está te impedindo de avançar na vida? Será que é aqueles langanhos que a gente tem? Que langanhos, pastor? Sabe o que é langanho, gente? Coisas que nos prendiam. Coisas que nos impedem de andar. Coisas que nos impedem. A gente fica vendo muitas histórias de muitas pessoas que estão vencendo pela fé. Os milagres acontecem na vida dessas pessoas. E eu fico olhando para a minha vida. Cadê a minha? Por que é que não acontece? Sabe que a gente precisa romper, meu irmão. A gente precisa abrir as coisas, como pegar essa cortina aqui, eu vou entrar aqui, ó, eu saio da frente, peraí, que agora eu vou passar. Rompimento, destravamento, parando, perdendo de viver o melhor de Deus, porque está lá, acanhado. Meu irmão, essa mulher é uma mulher, que nem o nome foi citado, só uma mulher do fluxo de sangue, nos dá um ensinamento desse, de dizer, nos dá um exemplo desse, de dizer como viver por fé, como agir por fé, porque aqui tem vários passos, vários pregadores usam isso na área de cura, mas houve um rompimento, muitas pessoas pressionavam ela, e diziam, não, ei mulher, quieta, você não podia, imagina, ela era menosprezada, ela era ignorada pelos outros, mas ela disse, eu decido, meu irmão, a gente precisa decidir. Sabe, ver o emprego, aquele negócio enganchado, a vida que fica enganchada. Ei, meu irmão, sai disso. Fala com a tua montanha. Sabe, Elisângela está lendo um livro, Fale com sua montanha. Não, crie o mundo que você quer ver. Aí lá no processo da cirurgia, no primeiro dia eu não estava conseguindo urinar, porque não estava. Mas tudo parado. E fui até para um negócio que chama lá sonda. Uma sonda é ruim. Não, é ruim, é bom. É mais bom do que ruim. Mas precisei daquilo. E aí tinha que ter a continuidade. Aí ela já me conhecendo, olhou para mim quando eu estava entrando no banheiro. E o povo desliga chuveiro, liga torneira, porque vai dar vontade. Meu amigo, está acabando a água do hospital. E eu não conseguia nada. Aí lá vem ela, como ela gosta de me cutucar, sabe quem eu sou, como eu sou. Oxê, fala com tua montanha, rapaz. Desse jeito, ela provoca direto essas coisas. Fala com sua montanha. Eu disse, rapaz, é mesmo. Eu tenho uma fé. Sabe, às vezes tem coisas que nós estamos enfrentando, a gente esquece que tem a fé, meu irmão. Rompa. Saia essa zona de conforto que não é ideal para o momento. Saia desse lugar. Ah, meu casamento está enganchado. Ah, minhas finanças estão enganchadas. Ah, essa doença volta, vai e volta. Eu não consigo ser perseverante. Rompa! Oh, meu irmão, dá um baixa nisso. Meu Deus do céu. Tem outro homem muito conhecido por nós aqui. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Esse aqui, meu irmão, é poderoso. Evangelho de Marcos capítulo 10, verso 46. Olha o que a Bíblia diz aqui. Muito conhecido esse homem. Bartimeu. O cego Bartimeu. E eu quero ler isso com você. Lê comigo a partir do versículo 46. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Diga comigo, essa noite é a noite de rompimento. Aleluia. Ah, eu queria uma tese hoje. Pistola de choque. Você fazer assim, eu acho que foi. Eu disse, ei, pai, sai daí. Para! Dizer, basta! Chegou o fim. Quem manda sou eu nesse negócio, diabo. Ai, não consigo. Consegue. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você pode crer, meu irmão? Então você consegue. Eita, vamos lá.
E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo o que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que Bartimeu enfrentou foi o povo. Porque se você estudar um pouco a história e o contexto da cultura naquele povo, Bartimeu não podia estar gritando, porque quando havia um mestre ensinando, e um mestre, eu digo um mestre religioso, vamos dizer assim, que estava ali, não poderia ninguém atrapalhar ele não. E ele rompeu. E olha o que a Bíblia diz aqui, as pessoas repreendem ele: cala a boca, rapaz. É porque a gente lê a Bíblia de uma forma um pouco mais, assim, né? Meio superficial. Mas entra nela na história. Está lá um homem, uma multidão passando, e o cara não podia gritar. Mas só que Bartimeu Bartimeu decidiu gritar. Ele decidiu romper uma barreira. Ele decidiu dar um passo que ia mudar a vida dele, meu irmão. E aí, quando nós estamos para mudar as áreas e fases da nossa vida, a gente vai lidar com pessoas que vão estar do nosso lado e vão dizer: não, rapaz, não é bem assim não. Para com essas coisas, rapaz. Que é isso? Pessoas que querem jogar balde de água fria na gente. Desiste. Para que essas coisas? Meu irmão, isso é invenção. Isso é ilusão de vocês. Meu irmão, quem está crendo não tem tempo para estar dando ouvido a quem é incrédulo, não. Aleluia. Sabe, tapinha nas costas, né? Porque tem aqueles que são amigos nossos. Chega lá, velho. Eita, meu irmão. É isso mesmo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo? Conversa, meu irmão. Quem quer ficar na miséria assim mesmo? Não, se conforme, Bartimeu. Você é cego. Mas tem mais. E muitos o repreendiam, versículo 48. Muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o para cá. Então o cego chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, ele te chama. Geralmente a gente pega esse texto, já vai lá para a parte, Jesus chega para ele: me diga o que é que você quer. Não é verdade? A gente chega para lá e Jesus, que a quem brinque, né, com isso, Jesus estava tirando onda com ele. Não, quer saber o que você quer? O cara está cego, queria o quê? Aí ele disse: não, às vezes ele queria ser só perdoado. Mas a gente pula para lá. Só que antes de chegar na cura dele, houve um processo. Bartimeu, versículo 50. Lançando de si a capa. Sabe o que é que simbolizava capa antigamente? Identidade. Quem era você? Se tinha uma capa bonita, de um linho bom, ou de um tecido bom, ou seja, coisa ali, você tinha um certo poder aquisitivo. Se você tinha uma capa toda acabada, que era no caso dele, simbolizava uma prisão. Ali ele era identificado que aquele aquele homem era cego e miserável. E perceba que quando ele pega essa capa, ele diz assim, versículo 50, levantou-se de um salto, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele tirou, e aí, eu até anotei aqui, sabe, quando ele tira essa capa, ele está rejeitando a vida antiga e aceitando uma identidade nova. Mais ou menos dizendo assim: chega, eu não vou mais andar de capa. Isso não me pertence mais. E nós, muitas vezes, precisamos fazer isso. Não tirar capas literalmente, mas entender que uma decisão, um rompimento que ele fez, primeiro enfrentando as pessoas, nós precisamos muitas vezes tirar essa capa. Que capa? De coitado.
Às vezes a gente não está usando uma capa, mas está com a vida de um coitado, de um miserável. Mas porque é assim mesmo. Eu sou assim mesmo, porque Deus quer assim, então pronto. Quem diz que Deus quer vida de miséria? A Bíblia diz que Cristo já nos resgatou da miséria, da morte, da doença. Aí às vezes a gente fica nessa prisão. Meu irmão, lança a capa fora. Solta essas coisas que estão te impedindo. Sabe o que é que impede muito? Religiosidade. Pessoas presas a coisas que aprenderam desde novos. Não, mas é assim mesmo, porque com todo mundo é assim. Afinal de contas, né? Todo mundo tem problema. Realmente, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas também o versículo não para aí. Mas tenha bom ânimo. Rompa, porque eu venci o mundo. Mais ou menos assim o Senhor diz para nós. Não se deixe ser sucumbido por essas coisas. Nós estamos muitas vezes, eu vejo muita gente entregues. Gente, o pior de tudo, gente, os mesmos problemas. Sabe, é uma doença que vai e volta, fico livre, fico curado, fico bom, fico ruim. Está parecendo aquele louvor? É nesse vai e vem. Não é louvor, não. Fica nesse vai e vem. A gente fica preso a coisas que o apóstolo Paulo disse, você deve lançar as coisas fora, as coisas que tenazmente nos assedeiam, lança fora para você correr. E a gente fica vendo todo mundo correndo, todo mundo crescendo, as coisas acontecendo com os outros, e a gente na sofrência. Conversa, meu irmão. Rompe. Sai desse lugar. Esse homem deixou a capa, ele mudou de identidade. Ele precisou romper no meio do povo. A tradição dizia a ele que ele não podia fazer isso, ele não podia gritar, ele gritou. E quando ele ouviu, porque fé vem pelo ouvir, ele disse, pronto, chegou o fim, tirou a capa. Quantos de nós já estamos ouvindo? Temos ministrações em igreja, na internet, onde você escuta e muitas vezes estão ficando do mesmo jeito. Tem que ouvir e praticar, meu irmão. Tem que dar basta. Porque quando a gente ouve, ele ouviu, ele disse, pronto, era só o que eu precisava. Você está ouvindo uma palavra hoje. Você tem a sua palavra, você tem a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, falando contigo, meu irmão. O que é que eu devo fazer agora? Pôr em prática. E dar um basta naquilo que está me impedindo. Sabe o que é? Eu não sei explicar direito, mas é como uma bolha que precisa ser rasgada para sair para uma nova fase. Eu estava ouvindo quando Maíra ministrou aqui a última vez, e uma profecia que eu nem me lembrava mais dos detalhes, né, da profecia, de um vídeo que ela trouxe no dia 31 de dezembro. E ontem se cumpriu mais uma parte daquela profecia. Eu estou com a língua coçando, amor. Pode falar. Mas, rapaz, eu não falei nem para a diretoria. Posso falar, não posso? Muito bem. Nós ontem ganhamos um prédio. No valor de 250, 300 mil ali, eu vou avaliar ele. E o que é que a gente está crendo, gente? Construção, meu irmão. Sabe o que é isso? Cumprimento. Chega aí para a diretoria. Aí que a diretoria tem que pensar, principalmente os tesoureiros. E aí? Tu está falando de construção? Aí, Fernando sabe disso, está com a gente. Está falando de construção. Aí meus tesoureiros fazem, e aí, com que dinheiro que tu vai construir? Eu disse ou não disse? Rapaz, eu não sei. Eu só sei que vai acontecer alguma coisa, mas a gente vai levantar. Meu irmão, rompimento. É um ano de avanço, é um ano de conquista, é um ano de prosperidade, é um ano de viver o melhor de Deus. Mas não é só
para a igreja, não como instituição. Não é só para mim, não é só para um, para outro, é para todos. Todos que ousarem crer. Bartimeu ouviu e disse: pronto. Ei, meu irmão, você está ouvindo, você tem ouvido a palavra da fé. Dê um start nisso, para assim com tudo e diga: agora startou, ligou, passa para a nova fase. Avançar, próximo período, próxima coisa a ser feita. Aleluia. Eita glória. Eu estava me coçando, desde quando eu soube da notícia, eu não gosto, olha, boa notícia eu gosto de falar. Estava me coçando todinho para dizer: eu digo, eu não digo. Esses dias está chegando já o documento aí, eu não vou precisar nem transferir, vamos vender um prédio, eu vou logo dizendo. Quem quiser ter um prédio embaixo, um apartamento em cima assim, estrutura para tudo, bonitinho. Sabe o que é isso? Deus sem ação. O que é que tem como barreira na tua frente, meu irmão? O que é que está te impedindo? O que é que está te atrapalhando? O que é que há de necessário um rompimento? Rompa! Saia daí! Aleluia! Olha, tem outros homens que romperam. Zaqueu. Zaqueu é um homem cobrador de impostos. Era mal visto no povo. Baixinho, subiu no árvore para ouvir Jesus, porque o Salvador estava passando. Jesus enxerga: ainda hoje vou estar contigo, vou cear contigo, vem para cá. Bartimeu, chegou lá. Ou Bartimeu não, Zaqueu. Zaqueu chegou lá. Um homem que enfrentou a sociedade. O centurião, você sabia que o centurião, o que foi pedir a cura lá, ele não podia chegar perto de Jesus? Porque ele era gentil, mas ele rompeu. A mulher cananeia, o que foi que houve com essa mulher cananeia? A mulher cananeia chegava para Jesus: ó, minha filha está doente. Aí Jesus chega para ela e diz: ó, não dá, o negócio agora é só para os outros, não é para você não. Ela disse: rapaz, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus enxerga e diz: rapaz, vem para cá. Sabe o que ela fez? Rompimento. Ela foi contra a cultura, ela foi contra a ideia, e Deus, através de Jesus, olhou e disse: rapaz, tem uma fé dessa. Foi assim com o centurião, foi assim com ela, foi assim com Zaqueu, foi assim com Bartimeu, foi assim com a mulher do sangue, e vai ser assim com você, meu irmão. Sabe, eu declaro em nome de Jesus ousadia sobre a tua vida, para você romper com muitas coisas. Sabe, é como se fosse, a percepção que eu tenho é como se fosse um carro enguiando. Sabe o que é um carro enguiando? As mulheres, a maioria talvez não saiba disso. Até alguns homens também, mas aquele carro que fica... enguiando. Uma vida enguiada. Conversa, meu irmão. Deus quer uma vida de avanço, de andar, de correr, se for preciso, fazer o que for preciso. Destravamento, rompimento. Saia desse lugar que está te travando. Saia daí. Isso vai fazer você desfrutar de coisas muito grandiosas, muito poderosas. Eu queria chamar o grupo de música, vem para cá, por favor. Em Atos capítulo 16, eu citei esse texto para vocês aqui. Mas em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam sendo açoitados, estavam sendo pressionados, de fato levaram uma pisa boa, mas eles decidiram, no meio da pressão, adorar o Senhor. Eles decidiram dizer: tá bom, não me interessa o que eu estou passando, eu vou romper aqui. E a Bíblia diz que não só eles, mas todos que estavam lá foram libertos. Não é interessante que nenhum deles saiu da prisão. Ficaram todos lá, dentro da prisão, mas libertos. Que libertação foi que eles passaram? A libertação que só pode vir através do nosso Senhor. Aleluia. Diga comigo: eu vou romper. Acho que alguns não vão não, mas diga comigo: eu vou romper.
Que bolha está na tua frente, que dificuldade está na tua frente. O que é que aos teus olhos é impossível? Porque para Deus nada é impossível. Aí a própria Bíblia, lá em Marcos capítulo 9, verso 23 diz: tudo é possível ao que crê. Vamos lá? Eu quero que você olhe agora para aquilo que está travado. Ou, vamos dizer, não tem nada travado não, está tudo bem. Meu negócio está bem, meu emprego está bem, sei lá, minha família está bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso me dá uma ideia de que Ele é um Deus de abundância. Mas eu estou satisfeito, pastor. Olha, a Bíblia diz que eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho. Eita, é verdade. Mas ele não quer dizer que a gente deve contentar no sentido de ficar naquilo. Como é que a gente vai ajudar mais? Se eu não tiver mais? Ah, mas é porque isso que eu tenho é hereditário. Veio do meu pai, da minha mãe. Então pronto, eu estou com isso por causa disso, pastor. Não venha para cá me falar que vai quebrar algo da genética. Pois é, meu irmão. Eu gosto de dar um exemplo maravilhoso. Na genética, o meu pai é hipertenso. Eu sou da genética dele. Eu não tenho hipertensão. Ah, mas o senhor é muito novo. Sou mesmo jovem. Mas eu não tenho, nem vou ter. Como assim, pastor? Como é que o senhor sabe? Sabe como é que eu sei? Cristo levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Não, pastor, o senhor está louco? O senhor está inventando essas coisas. Homem, deixe disso. O senhor está parecendo um sonhador. Enquanto você, ou alguém, que eu não vou dizer que é você aqui, enquanto os outros estiverem olhando para mim, me vendo como sonhador, e eu vivendo como Cristo quer, meu irmão, estou nem aí. Eu só quero o que Deus tem para mim, meu irmão. Se Ele disse que eu tenho uma vida próspera, eu vou querer prosperidade financeira. Se Ele disse que eu tenho saúde, porque faz parte da prosperidade, eu vou querer saúde. Se Ele disse que eu tenho paz, eu vou querer a paz. Mas a gente tem e não tem. Como é isso? A gente recebe e nega ao mesmo tempo. Rompa, meu irmão. Saia da zona de conforto. Não se contente. Vocês vão ficar só olhando para mim? É? Vamos tocar alguma coisa aí, gente. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, eu preciso, de vez em quando, romper. E aí eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse naquilo que talvez seja um grande desafio para você, que precisa de um rompimento. Deixa eu pensar, o que eu preciso romper? Que barreira está na minha frente que eu estou com tanta dificuldade, não estou conseguindo chegar onde eu preciso chegar? O que é que tem que eu posso melhorar? Se eu melhorar nisso, eu vou poder ajudar mais pessoas. Se eu melhorar nisso aqui, eu posso pregar o evangelho de uma forma mais ousada. Se eu melhorar nisso aqui, a minha casa, a minha família vai ser um grande exemplo. Mas está difícil. Está parecendo impossível. Mas o Deus do impossível está aqui hoje para mexer com você e dizer: tudo é possível ao que crê. Destrave. Saia desse lugar de letargia. Sabe, eu não me contento com a mesmice. Eu não me contento com a mediocridade. Sabe, não sei como está a sua família hoje, mas você pode romper hoje e dizer um basta em tudo que está desalinhado agora. Eu não sei como estão os seus filhos hoje,
Eu não sei como está a sua finança hoje. Mas parece que eu ganho dinheiro, parece que o bolso está furado. Rompa hoje. Peça socorro a quem pode te socorrer. E saia desse lugar. Deus não te quer aí. Deus te quer vencendo. Deus te quer avançando. Deus te quer prosperando. Rompimentos. 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 Mas pastor, é difícil, é pesado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você não está só. Você nunca esteve só. Nem nunca vai estar. Mas é muito difícil, porque é um problema nas emoções. Você nunca esteve só. Você nunca vai estar só. Tem um Deus que habita em você, doido para você usar crer e Ele começar a agir. Saia desse lugar e entre no lugar de bênçãos.